Paz, querido, paz, querida. Como é bom te encontrar, como é bom te reencontrar. Hoje é domingo, domingo de Páscoa. E em muitas nações, em muitos países, a Páscoa está sendo celebrada. Mas, querido, querida, você sabia que existe um povo para o qual a Páscoa ela é uma festa obrigatória? Mas também existe um povo que não celebra a Páscoa. É sobre esse povo que não celebra a Páscoa que eu desejo falar com você. Mas vamos do início. Primeiro, se você quer se inteirar sobre o registro oficial sobre a Páscoa, eu te convido a ler o capítulo 12 do livro do Êxodo, tá bom? Mas a Páscoa, como foi, quando e qual a razão da Páscoa ter surgido? Veja, a resposta está na Bíblia. Neste mesmo capítulo 12 do livro do Êxodo que eu te falei. A instituição da Páscoa, ela se deu por volta de 1500 anos antes do nascimento de Cristo. E como eu disse, o seu registro está no livro de Êxodo, no capítulo 12. Todo o capítulo 12 vai tratar deste evento. Mas a primeira Páscoa, e eu vou ler aqui alguns versículos, a primeira Páscoa, ela se dá em um dia determinado. Deus estabeleceu um dia, e segundo a Bíblia, esse dia é 14 de Nissan. Esse dia, no nosso calendário, acontece em algum momento, entre a segunda quinzena de março e a primeira de abril. Em algum momento aí, esse 14 de Nissan, ele vai acontecer. Então, de que maneira as pessoas deveriam comer essa Páscoa? Aí vamos para a Bíblia. No capítulo 12, e no verso 11 do livro do Êxodo, nós lemos que Deus diz: e assim vocês devem comê-la, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Então, outra coisa que eles deveriam, há uma série de símbolos envolvidos aí. O cordeiro que fora escolhido para ser morto, para ser servido na Páscoa, ele deveria ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem doença, sem mancha, saudável e puro. E deveria se pegar o sangue desse animal e passar na forra da porta. No verso 7 desse capítulo 12 de Êxodo vai dizer: pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o cordeiro será comido. Dito isto, rapidamente, a palavra original, a palavra hebraica, que foi traduzida para nós como Páscoa, ela significa passar por sobre alguma coisa ou passar por cima de alguma coisa. E o sentido aqui era que o anjo da morte, o destruidor, ele passaria por cima da casa onde houvesse a marca do sangue do Cordeiro Pascal, e naquela casa a última praga de Deus enviada sobre o Egito, que foi a morte dos primogênitos, naquela casa ninguém morreria. Então, dito isto, nós já sabemos que a Páscoa ela surge no contexto da libertação dos hebreus do cativeiro egípcio, que durou algo em torno de 400 anos, segundo os historiadores, com alguma variação para mais ou para menos, a se considerar que o texto faz referência à escravidão ao período em que Abraão deixa a sua terra e vai
seguir o mandado de Deus. Mas podemos comprovar esse período no verso 40 desse capítulo 12 de Êxodo, onde vai dizer que o povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Também, já no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no verso 6, quando Estevão ele está se defendendo dos líderes religiosos judeus acusados de sedição por pregar a Cristo, Estevão lhes adverte e lhes faz lembrar, Atos 7,6, diz Estevão, aspas, que seus descendentes, ou seja, dos líderes religiosos, seus descendentes viveram numa terra estrangeira, onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Então, nós sabemos então agora que na celebração da Páscoa, os hebreus, eles sacrificaram um cordeiro para cada família. Caso a família fosse muito pequena, poderia convidar a família do vizinho para que juntos pudessem comer a carne do cordeiro. O importante é que pela manhã não restasse nada, tá certo? Então, pelo sangue derramado do cordeiro, a Páscoa dos judeus, ela foi associada à ideia de expiação, muito embora não fosse esta a razão e a intenção de Deus inicialmente. A intenção de Deus era a libertação do povo hebreu daquela condição de escravidão. Tanto é que essa palavra ela significa passar por cima, não é? Passar por sobre. Então ela traz a ideia de um livramento, certo? Então, também a Páscoa se caracteriza por este fato da morte dos filhos mais velhos das famílias e que o destruidor, ou o anjo da morte, como é chamado, ele pairou por todo o Egito e ele saiu passando por ruas, becos, vielas e nas casas onde havia a marca do sangue do cordeiro, nenhuma morte, nenhuma vida foi alcançada e a praga alcançou apenas o Egito, ou os egípcios e os filhos dos egípcios. Então, com esse breve resumo, está muito claro agora para nós que a Páscoa ela é uma celebração do povo hebreu, hoje conhecido pelo povo judeu. Então a Páscoa ela é uma festa dos judeus. Então o judeu ele celebra essa festa porque Deus deixou a ordem, e vamos ver mais à frente, e a ideia de celebrar é trazer à memória o ato libertador de Deus, que os tirou de uma situação de escravidão para a de liberdade, de uma terra que não era sua, para um lugar que era um verdadeiro paraíso. Esta é a ideia de Páscoa. Então, diante destas constatações, fica a pergunta: o cristianismo celebra a Páscoa? O mundo cristão celebra a Páscoa? Alguém vai dizer, claro, pastor, Jesus não celebrou a Páscoa, mas será que é assim? Será que o mundo cristão celebra realmente a Páscoa? Diante disso que eu te falei, que ela foi esse ato de Deus para libertar os hebreus da escravidão egípcia, e foi também um livramento da morte. Livramento esse que aconteceu pela marca do sangue na porta. Será que o mundo cristão celebra a Páscoa? Vamos por partes. Primeiro, alguém pode dizer, claro que celebra, porque Jesus celebrou a Páscoa. Mas aí eu te pergunto, por que foi que Jesus celebrou a Páscoa? 2 motivos eu vou te dar. Primeiro, lá no capítulo 12 de Êxodo, onde estão as instruções de Deus para celebrar a Páscoa,
No verso 14, lemos assim: celebrem este dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Fiz o quê? Livrou o povo do cativeiro. Voltando. Vocês e os seus descendentes devem celebrar a festa da Páscoa para sempre. Então, até hoje, e enquanto existir vida, enquanto Deus não acabar com este mundo, os judeus continuarão celebrando a Páscoa. Então, Jesus era judeu. Esse é o motivo principal. Primeiro, Jesus era judeu. Deus deixa a ordem para que todo judeu celebre e celebre enquanto tiver vida. E terceiro, Jesus celebrou porque ele não veio para anular a lei, ele veio para cumprir toda a lei. Em Mateus capítulo 5, verso 17, o próprio Jesus diz isso, aspas, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Então, você já sabe porque Jesus celebrou a Páscoa. Primeiro, porque ele era judeu. Segundo, porque era obrigado a todo judeu e celebrar a Páscoa. E terceiro, Jesus cumpriu todas as letras da lei. Mas aí nós voltamos ao ponto inicial. O cristão celebra ou não celebra a Páscoa? O que é que você acha? Não esqueça de deixar o seu comentário aqui no final do vídeo. Mas este é o ponto. Veja, querido, veja, querida. Quando os judeus celebravam a Páscoa, aquele que é, talvez, o evento mais importante para o cristianismo, este evento aconteceu. Os eventos ligados à crucificação de Jesus se deram exatamente no período em que os judeus, em obediência à ordem de Deus, como lemos lá no capítulo 12 de Êxodo, celebravam a Páscoa. Páscoa esta instituída quando da libertação do povo do cativeiro egípcio. Foi durante estas celebrações dos judeus que todos os eventos ligados à crucificação de Jesus, eles aconteceram. Ou seja, Jesus, ele estava lá e ele celebrou a Páscoa. Se você vai para os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, todos eles trarão o registro de Jesus celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Por exemplo, Mateus capítulo 26, dos versos 17 até o 30, Jesus está celebrando a Páscoa com os judeus. Porque ele celebrou pelos motivos que eu te falei. Então, como a libertação dos judeus do cativeiro egípcio estava sendo celebrada na Páscoa, algo muitíssimo importante aconteceu para outro povo escolhido. Os judeus eram escolhidos. Então, para outro povo escolhido, algo muito importante estava acontecendo. Só que agora, não só para um povo específico, mas para toda a humanidade, algo muito importante vai acontecer. E o que é que enquanto os judeus celebram a Páscoa, após terem perseguido, preso, torturado, humilhado e crucificado Jesus, levando-o à cruz. Isso acontece na madrugada da sexta-feira. E na madrugada, no amanhecer do domingo, Jesus cumpre a promessa
que ele fizera. E Mateus, no capítulo 17, nos versos 22 e 23, vai registrar, Jesus disse, quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus disse, o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Enquanto os judeus celebravam a Páscoa, que Jesus celebrara na madrugada entre a quinta e a sexta-feira, ao terceiro dia, no domingo de Páscoa para os judeus, Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, ela tem um significado muitíssimo amplo. Veja, querido, veja, querida, se a Páscoa dos judeus significou passagem da escravidão para a liberdade, a ressurreição de Jesus, ela também representa a passagem para a liberdade. Só que diferente da libertação dos judeus, que foi geográfica, que foi física, a ressurreição de Jesus, ela representa a libertação do poder do pecado, que alcançou a todos. Como diz Paulo em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A ressurreição de Jesus alcançou a todos e também ela trouxe a reconciliação da humanidade com o Pai, com o Criador, como diz Paulo aos Coríntios na primeira carta, capítulo 5, verso 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Veja, querido, veja, querida, se você quer se aprofundar, Mateus 26, de 17 a 30, Marcos 14, de 12 a 26, Lucas 22, de 7 a 23, esses trazem o relato que convencionou se chamar de última ceia. E o que é que acontece na última ceia? Veja, querido, veja, querida, esta última ceia aqui, na verdade, ela é a celebração da última Páscoa de Jesus. E ele mesmo disse que ele não mais participaria disso até que o fizesse no céu. Verso 29, Mateus 26. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então, aquela última Páscoa de Jesus foi, na verdade, a primeira ceia dos cristãos. Tudo aconteceu naquele evento lá, na última ceia, tudo aconteceu como Deus orientara aos judeus, no capítulo 12 e no verso 11, como nós lemos, comeram apressadamente, com os calçados nos pés, prontos para sair. Eles estavam preparados para seguir em viagem, com as sandálias nos seus pés, os cajados na mão. Comeram apressadamente com Jesus e dali saíram para o Monte do Calvário, para os últimos momentos de Jesus enquanto ser humano. A prova, querido, querida, deste fato é que eles saíram apressadamente. Judas sai apressadamente para procurar os líderes religiosos que o seduziram e lhe fizeram trair Jesus por 30 moedas de prata. Mateus 26, 49 vai dizer, e logo, aproximando-se Jesus de Judas, disse, aproximando-se Judas de Jesus, disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus, com os outros 11 discípulos, foram para o local onde Jesus receberia de Judas este beijo da traição.
o local onde Pedro cortaria a orelha do soldado romano e Jesus restauraria. O local onde Jesus foi preso e levado para passar toda a madrugada daquela sexta-feira em 3 julgamentos. Primeiro, ele é julgado por um homem que não tinha direito de julgar, Anás, que fora sumo sacerdote, mas não era mais. Está em João 18, de 12 a 14. De lá, Anás envia Jesus para Caifás, João 18, verso 24. Caifás era, de direito, o sumo sacerdote e poderia fazer aquele julgamento. Mas ele não vê crime em Jesus e envia Jesus para Pôncio Pilatos, João 18, de 38 a 40. E aí, o dia já está amanhecendo. Quando Pilatos, ele consente com a morte de Jesus e o entrega nas mãos dos líderes religiosos judeus, e estes crucificam Jesus. E aquelas foram horas terríveis para Jesus, porque uma vez que Pilatos o entrega para morrer, Jesus passa por uma sessão de 39 chicotadas com um chicote que era capaz de arrancar a carne quando ele batia e era puxado. Jesus é pregado naquela cruz com pregos gigantes, enormes no seu punho e nos seus pés. Lá em cima, ele diz que sente sede e lhe dão vinagre para beber. Mateus 27, verso 34. Depois, eles rasgam, eles arrancam as roupas de Jesus, o vestem com um manto púrpura e negociam a sua roupa em uma espécie de bingo. Mateus 27, 35. Mas neste momento, Jesus já está com a coroa de espinhos encravada na sua cabeça. Espinhos que provocaram dores terríveis. E também puseram sobre a cruz um título que dizia: "Este é o Rei dos Judeus". Mateus 27, verso 37. Naquele momento em que Jesus está pregado na cruz, quase que a totalidade dos eventos descritos sobre Cristo no Antigo Testamento já estão cumpridos, mas ainda restavam algumas coisas para acontecer. Pregado entre 2 ladrões, um o ataca com palavras, o outro o reconhece como Messias enviado por Deus, clama a Cristo por misericórdia e ouve do Senhor que ainda naquele dia ambos estariam juntos no paraíso. Lucas 23, de 39 a 43. Este homem, ele foi o primeiro e único a ter o privilégio de chegar no céu depois de Jesus. Ele foi o primeiro a ser recebido por Jesus no céu. O primeiro salvo por Cristo quando ele deixou esta terra foi aquele homem que o reconheceu como Senhor. Os dias passam e Jesus está ali, o seu corpo é retirado da cruz, colocado em um sepulcro, e ao 3º dia, cumprindo a sua promessa, Jesus ressuscitou. Mas, querido, querida, o questionamento inicial, ele permanece. O cristão celebra ou não celebra a Páscoa? O que é que você acha? Deixa aqui o seu comentário. Mas, querido, querida, eu vou te responder. O cristão, o mundo cristão, não celebra a Páscoa. Calma, não se assuste. Eu vou te explicar. Veja, querido, veja, querida, embora o mundo cristão, católico particularmente, faça uma série de preparativos, não é? Embora algumas igrejas evangélicas realizem alguns eventos,
A Igreja Católica prepara vias sacras. Alguns encenam os momentos finais de Cristo, algo que eu não gosto. Outros fazem musicais que narram a história do Calvário de Jesus, cantatas de Páscoa e uma série de elementos cultuais que visam a celebração da Páscoa. Então, se tudo isso acontece, o cristão não celebra a Páscoa? A resposta é não. Eu vou te explicar por quê. Veja, de fato, o modelo de Páscoa instituído por Deus lá no livro do Êxodo, e não existe outro, ele é exclusivo dos judeus. Ele tem uma razão para ter surgido e já falamos por ela. Jesus celebrou a Páscoa sim, como vimos, mas vimos as razões. Mas o cristão, ele não é judeu. E por não ser judeu, ele não celebra a Páscoa. Mas então, o que é que nós celebramos nestes dias? Aí sim vem a grande revelação. Veja, querido, veja, querida, enquanto os judeus celebravam a festa mais importante para eles celebram 7 festas, mas a Páscoa é a mais importante. Enquanto eles celebravam a Páscoa, um momento que anualmente relembram e agradecem ao Senhor pelo livramento que lhes deu naquele dia, o livramento da morte dos seus filhos com aquela praga, o livramento do cativeiro egípcio e o presente da terra abençoada. Enquanto esta celebração, os eventos dessa celebração aconteciam, um evento ainda mais importante viria a acontecer, não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Em Lucas 24, os versos de 1 a 7, está narrado este evento e eu faço questão de ler para você. Lucas 24, de 1 a 7. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada do túmulo, porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos o que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem que quando ele estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar ao 3º dia. Foi este evento, a ressurreição de Jesus Cristo, que deu início a tudo aquilo que o mundo cristão vive até hoje. O cristianismo só existe porque Cristo ressuscitou. A morte não foi capaz de impedi-lo e agora Cristo está vivo. E é sua ressurreição, a ressurreição do Senhor Jesus, que o mundo cristão celebra. É isso que nós celebramos, a ressurreição de Jesus. Depois daquele dia que Jesus celebrou aquela ceia com os discípulos, não há registros no Novo Testamento que os apóstolos tenham repetido aquele evento. Não aconteceu. Não há nenhum registro dos discípulos celebrando mais a Páscoa. Não há registro disso. A partir daquele dia, o mundo cristão celebra a ressurreição de Jesus, um evento que aconteceu
enquanto os judeus celebravam a Páscoa. Este é o fato, e não a Páscoa dos judeus, mas este evento ainda mais importante que nós celebramos todos os anos, a ressurreição de Jesus Cristo, que dá vida a todo aquele que nele crê. Querido, querida, por isso o cristianismo é o povo que não celebra a Páscoa dos judeus, mas que, enquanto estes celebram a sua Páscoa, o mundo cristão e cada cristão individualmente agradece a Deus por ter enviado Jesus. Agradecemos ao Cristo por ter aceito e cumprido a promessa que fizera de ressuscitar ao terceiro dia. Por isso, a Páscoa que o cristão celebra é a ressurreição de Jesus, como está escrito no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso que a nossa Páscoa é de Cristo, por Cristo e para Cristo, porque ele ressuscitou. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.